Eu sempre achei que o silêncio fosse a coisa mais segura do mundo, até o dia em que ele começou a responder de volta. Antes de começar o relato, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Escreva nos comentários de onde você é e que dia está vendo esse vídeo. Agora, aproveite sua sessão de terror preferida. Desde pequeno, fui ensinado a respeitar os mortos. Minha avó costumava dizer que o corpo era só uma casca e que o espírito partia para lugares onde os vivos não tinham mais direito de ir. Minha mãe, por outro lado, rezava baixinho toda vez que um cortejo passava em frente de casa. E meu pai... Bem, meu pai preferia não falar do assunto. Evitava, virava o rosto, como se ignorar fosse uma forma de se proteger. Cresci com essas pequenas crenças espalhadas pelos cantos da casa, feito poeira nos móveis. Quando resolvi trabalhar como auxiliar de necropsia, achei que tudo isso fosse besteira de gente velha. A ciência me daria todas as respostas: carne, osso, cartilagem, músculo, sangue, tempo de morte. Uma sequência lógica, previsível, confortável. Meu dia a dia virou um ciclo mecânico. Chegar cedo, colocar o jaleco, conferir as fichas, organizar instrumentos, fazer anotações, acompanhar os procedimentos. Depois fechar os corpos nos compartimentos da câmara fria e ir para casa como se aquilo fosse só mais um expediente de escritório. Foi numa quinta-feira qualquer que tudo começou. A sala de refrigeração estava especialmente gelada naquela manhã, mais do que o normal. O tipo de frio que parecia atravessar a pele e grudar nos ossos. Eu estava terminando de registrar a entrada de um homem de uns 50 anos, vítima de infarto, quando ouvi. Não foi um grito, não foi um choro, não foi o ranger de portas metálicas, nem o barulho do motor da câmara. Foi uma conversa. Preciso lembrar de pegar o remédio da pressão. Minha mão congelou no meio da anotação. Olhei em volta. A sala estava vazia. Pensei que fosse imaginação. Eco, talvez. Mas logo depois... Hoje à noite tem jogo. Preciso avisar o Carlos. Dessa vez eu parei de fingir que não era nada. Fechei o caderno, encostei o ouvido na porta da câmara e fiquei ali, parado, esperando ouvir mais alguma coisa. Não veio nada, só o silêncio. Um silêncio espesso, desconfortável, carregado. Passei o resto do dia tentando esquecer aquilo. Me convenci de que o cansaço pregava peças, que talvez fosse algum som vindo da tubulação, ou quem sabe um rádio esquecido ligado em alguma sala vizinha. Mas no dia seguinte, a mesma coisa. Dessa vez eram outras vozes. Falei para ela não sair naquela noite. Devia ter insistido mais. Será que o João já chegou na escola? 2 frases, 2 tons diferentes. 2 histórias que eu nunca ia conhecer o fim. Meu coração batia forte, mas meu corpo não se mexia. Fiquei ali, ouvindo, como se fosse pecado interromper. Como se, de algum jeito, aquelas pessoas ainda estivessem tentando continuar o que começaram, mesmo depois de tudo. Naquela noite, antes de ir embora, peguei um bloco de notas velho e escrevi Fragmentos de Vozes, dia 1. Talvez fosse só para provar para mim mesmo que aquilo tinha acontecido, que eu não estava ficando maluco. O que eu não sabia é que anotar era só o primeiro passo e que, a partir dali, eu nunca mais ouviria o silêncio da mesma forma. A pior parte não foi ouvir, foi começar a entender. Depois do primeiro dia, eu prometi a mim mesmo que não ia mais dar atenção àquilo. Era o que qualquer pessoa sensata faria, certo? Ignore, finja que não aconteceu. Volte para a rotina, se concentre nas fichas, nas lâminas, nas etiquetas de identificação. Mas tinha algo ali, algo que me puxava de volta para aquela porta de aço gelado. No segundo dia, as vozes vieram mais cedo. Eu estava terminando de fechar o segundo compartimento da manhã, quando ouvi. Amanhã eu ligo para ela. Amanhã. Não era o mesmo tom de antes. Não era só banalidade. Tinha arrependimento ali, uma espécie de urgência vazia. E enquanto eu fingia reorganizar os instrumentos só para ter uma desculpa para ficar na sala, outras frases começaram a vir. Não posso esquecer de comprar o presente da Ana. Tá tudo bem, mãe. Eu já tô indo para casa. Era como estar no meio de várias ligações interrompidas no meio da frase. Cada voz,
um eco de uma preocupação que nunca se resolveu. Naquela noite, comecei a anotar as frases de forma metódica. Data, hora aproximada, número de corpos na câmara. Um lado de mim dizia que aquilo era uma forma de me proteger, um registro objetivo, como se colocar tudo no papel fosse transformar o inexplicável em algo controlável. Mas a verdade é que eu estava obcecado. Nas semanas seguintes, o padrão ficou claro. As vozes só vinham quando a sala estava vazia. Nunca durante um procedimento, nunca quando havia outros colegas por perto. Só quando eu estava sozinho. Eu passei a inventar desculpas para voltar lá, fora de hora. Esqueci minha prancheta. Preciso revisar a refrigeração. Vou conferir os números de identificação mais uma vez. Cada ida era uma nova coleção de frases. Preciso lembrar de trancar a porta de casa. Amanhã eu peço desculpas. Amanhã. E quanto mais eu ouvia, mais aquilo começou a me afetar. Primeiro foram os pesadelos. Sempre o mesmo cenário. A câmara fria aberta, os corpos sentados, de costas para mim, conversando entre si como colegas de trabalho no horário de almoço. Mas por mais que eu tentasse chamá-los, eles nunca olhavam para mim, nunca me respondiam, só repetiam, sem parar, as mesmas frases que eu tinha anotado durante o dia. Acordava encharcado de suor, com a garganta seca, o coração batendo como se eu tivesse corrido uma maratona. Depois, vieram as aparições. Começou discreto. Rostos conhecidos entre desconhecidos na rua. Uma mulher que eu tinha preparado dias antes, me encarando na fila da padaria. Um homem que eu tinha visto morto por overdose, atravessando a calçada quando eu saía do metrô. Eu piscava e eles sumiam, mas o susto ficava. E o medo, esse foi crescendo feito mofo nas paredes de um porão mal ventilado. Na manhã de um sábado, quando eu já pensava seriamente em pedir afastamento, aconteceu algo diferente. Eu estava de frente para a câmara, prestes a abrir o compartimento número 4, quando ouvi pela primeira vez meu nome. Lucas. Meu corpo congelou. Minha mão tremeu tanto que quase derrubei o registro de temperatura que eu segurava. Não era uma frase comum. Não era uma memória alheia. Era a minha identidade, pronunciada num tom que misturava aviso e desespero. Deixei a sala correndo naquele dia. Fiquei do lado de fora, no corredor, tentando convencer a mim mesmo de que estava alucinando. Mas por mais que eu tentasse, algo dentro de mim dizia que o problema já tinha passado de um limite invisível. Eu já não era mais só um ouvinte. Eu estava sendo incluído. Naquela noite decidi que precisava fazer algo. Não podia continuar daquele jeito. Voltei para o apartamento, sentei na mesa da cozinha e espalhei todas as minhas anotações. Páginas e mais páginas com frases soltas, datas, horários, até o nome dos falecidos cujos corpos estavam na câmara nos momentos em que ouvi as vozes. E foi aí que eu percebi. Havia um padrão. Cada voz, cada frase correspondia exatamente à pessoa que estava dentro da câmara na hora. Fui cruzando os nomes com os horários das entradas. Não era coincidência. Não podia ser. Eles estavam repetindo os últimos pensamentos que tiveram antes de morrer. A confirmação me deu um enjoo físico. Precisei ir ao banheiro. Vomitei até a alma. De madrugada deitei na cama, mas não consegui dormir. Fiquei encarando o teto, com a cabeça latejando de perguntas. Por quê? Porque só eu ouvia. O que aquilo significava? O que eles queriam? E, principalmente, a pergunta que me corroía desde o primeiro sussurro. Se o que eu estava ouvindo eram os últimos pensamentos, quanto tempo duraria até que eu ouvisse o meu próprio? Mas ainda faltava a gota final. 2 dias depois, num final de expediente, quando eu estava fechando o último compartimento, minha voz, sem que eu entendesse de onde veio, simplesmente saiu. Pode descansar agora. Já fizeram tudo o que podiam aqui. Foi automático, instintivo, como se minha boca soubesse de algo que minha mente ainda tentava negar. E naquela noite, pela primeira vez em semanas, a câmara permaneceu em silêncio. Não um silêncio total, mas um pouco mais distante. Como se
tivessem entendido. Mas era tarde demais. O medo já tinha fincado raízes dentro de mim. E eu sabia que o pior ainda estava por vir. Você pode tentar calar as vozes, mas algumas coisas, quando começam a falar dentro de você, nunca mais param. Depois daquela noite em que sussurrei aquelas palavras para a câmara fria, as coisas realmente mudaram. Não foi como virar uma chave, não teve um corte brusco. Foi mais como se alguém tivesse abaixado o volume de um rádio antigo. As vozes ficaram mais baixas, mais espaçadas, mas nunca sumiram completamente. Eu continuei com um novo hábito. Toda vez que finalizava um procedimento, antes de fechar a porta de aço, respirava fundo e dizia: "Pode descansar agora. Já fizeram tudo o que podiam aqui." No início parecia funcionar. Por um tempo, quase voltei a acreditar que minha vida poderia voltar ao normal. As noites começaram a ficar menos pesadas. Os rostos que eu via na rua desapareceram. Os pesadelos diminuíram. Mas então, começaram os sonhos novos. Não eram como os outros. Não era a câmara fria, nem os corpos conversando. Era sempre o mesmo lugar. Um corredor longo, estreito, com paredes descascadas e luzes oscilando no teto. No final desse corredor havia uma porta, idêntica à da câmara. Eu caminhava até ela e, quando ia abrir, acordava, suando com o coração disparado, mas com uma estranha sensação de que eu estava cada vez mais perto de algo. Passei a evitar dormir. Tomava café demais, me ocupava com qualquer coisa que me mantivesse acordado até o corpo ceder de exaustão. As anotações continuavam, mais espaçadas, mas eu ainda anotava. Até que numa tarde abafada de terça-feira, aconteceu a coisa que eu mais temia e que, de algum jeito, sabia que uma hora ia acontecer. O plantão estava tranquilo. Só um corpo recém-chegado na câmara. Uma mulher de uns 30 anos, vítima de acidente de trânsito. Eu tinha terminado de fazer o fechamento do compartimento e estava de costas para a porta, guardando uns instrumentos, quando ouvi, claramente, sem eco, sem dúvida: "Lucas, por favor, não abre." Dessa vez eu não precisei encostar o ouvido, não precisei prestar atenção. A frase veio clara, próxima, como se alguém tivesse dito aquilo bem atrás de mim. Virei na hora. O corredor estava vazio, mas o ar parecia mais denso, como se eu tivesse entrado num lugar onde o oxigênio tivesse acabado de se esgotar. O detalhe que me matou por dentro: a mulher, a do acidente, chamava-se Luciana. O nome dela estava na ficha, mas aquela voz não era dela. Eu sabia disso. Conhecia aquela voz desde a infância. Era a voz da minha avó, a mesma que passou a vida inteira dizendo que o corpo era só uma casca, que o espírito ia para um lugar onde os vivos não tinham mais direito de ir. Senti minhas pernas fraquejarem. Me apoiei na bancada, tentando respirar fundo. Naquela noite, eu não fui para casa. Fiquei no necrotério, sozinho, esperando que algo acontecesse. Se fosse para enlouquecer de vez, que fosse ali. Não aguentava mais viver na dúvida. E então, perto das 3 da manhã, a porta da câmara fria se abriu sozinha. Nenhum vento, nenhuma falha elétrica, nenhuma explicação lógica. Só abriu. O compartimento número 3, que curiosamente estava vazio naquele momento. Foi ali que percebi que não era só sobre os mortos, era sobre o espaço, o lugar em si, a sala, as paredes, as portas de aço. Era como se, depois de anos fechando os corpos ali dentro, algo tivesse começado a abrir por dentro de mim também. O som, o eco, o peso, tudo fazia parte de uma mesma coisa. Peguei o bloco de anotações e, finalmente, naquela madrugada, reli tudo, todas as frases, todas as vozes. E foi então, só então, que a pergunta que me assombrava desde o começo se respondeu. Porque só eu ouvia. Porque eu era o único que ouvia. O único que sempre escutou tudo. Não era agora. Tinha sido a vida inteira. As histórias da minha avó, os silêncios do meu pai, os sussurros da minha mãe. Tudo fazia parte de um mesmo aviso que eu demorei a entender. Era por isso que eles me ensinaram a respeitar os mortos. Não era por medo deles. Era por medo do que vem depois.
do que fica. No meio. A câmara fria nunca foi só um lugar de armazenamento. Era uma fronteira. E por algum motivo, eu estava de um lado, com um pé quase atravessando para o outro. Na manhã seguinte, quando o primeiro colega de turno chegou, me encontrou parado de frente para a porta da câmara. Eu estava de olhos fechados, com a testa encostada no metal gelado, sussurrando como uma reza as mesmas palavras de sempre. Pode descansar agora, já fizeram tudo o que podiam aqui. E no fundo, enquanto dizia, eu sabia que um dia, quando minha vez chegasse, eu também ia querer ouvir alguém dizendo aquilo para mim, antes que o silêncio fosse interrompido de novo. Está gostando do vídeo? Deixe seu comentário. Seu apoio é muito importante para o canal. Agora vamos para o próximo relato. Eu sempre achei que sabia contar. Desde pequeno, meu avô fazia questão de me ensinar que, em certas profissões, a precisão era uma questão de honra. Ele era marceneiro. Fazia móveis de caixão a caixão, literalmente. Cresci entre o cheiro de madeira e verniz, ouvindo histórias sobre respeito aos mortos. Ele sempre repetia, no velório a alma fica por perto. Não é hora de brincar, nem de errar. Anos depois, quando virei cerimonialista, levei essas lições a sério. Minha função era garantir que cada despedida fosse feita com dignidade. Eu conferia flores, música ambiente, a disposição das cadeiras e, claro, a quantidade de pessoas presentes. Havia um caderno, um protocolo simples. Anotava o número de familiares, amigos, colegas. Uma espécie de controle informal, mas que eu fazia com um certo orgulho. Foi por isso que percebi. Na primeira vez, achei que fosse cansaço. Era uma terça-feira à noite, o velório de uma senhora de 84 anos. Anotei. 17 presentes. Mas quando fui recolher os copos descartáveis na parte de trás do salão, contei 19. 2 pessoas a mais. Fiquei ali, olhando para o canto da sala. E foi então que vi um homem de terno antigo, encostado na parede, braços cruzados, cabeça baixa. Ao lado dele, uma mulher, com um vestido azul desbotado, olhando fixamente para o caixão. Não os reconheci. Perguntei discretamente ao filho da falecida, mas ele negou com um olhar confuso. Disse que a mãe não tinha tantos conhecidos assim. Na hora de fechar o salão, voltei ao mesmo canto. E eles simplesmente não estavam mais lá. Nos dias seguintes, tentei esquecer. Atribuí a mente cansada. Trabalhar com a morte tem dessas coisas, dizia para mim mesmo. Mas então veio o segundo velório. Um rapaz jovem, acidente de moto. A sala cheia de amigos chorando. Gente de boné e camiseta preta. Típicos de um velório assim. Mas ali no fundo, estavam de novo. Os dois. Mesma posição. Mesmo olhar fixo. E pela primeira vez, eu senti que algo estava errado com a minha própria realidade. A partir daquela noite, minha cabeça não teve mais descanso. Comecei a criar desculpas para mim mesmo. Talvez fossem funcionários de alguma funerária terceirizada. Talvez fossem parentes distantes. Talvez eu estivesse vendo coisas. Mas por mais que eu tentasse racionalizar, o incômodo crescia. Na semana seguinte, outro velório. Desta vez de um homem chamado Seu Geraldo, um senhor muito conhecido no bairro. A sala estava cheia. Gente que eu conhecia de vista. Vizinhos, antigos colegas de trabalho dele. Eu estava perto da porta de entrada conferindo com a recepcionista a lista de presença, quando olhei de relance para o fundo do salão. E lá estavam eles. Mesma posição. Mesmo olhar fixo. O homem de terno antigo. A mulher de vestido azul desbotado. Meu estômago virou. Não consegui mais fingir que era coincidência. Esperei até que o velório terminasse. Fiquei de pé ao lado da porta, fingindo estar distraído, apenas para ter certeza. Ninguém parecido com ele saiu por ali. Não cruzaram a porta. Não passaram por mim. Quando todos os presentes foram embora, eu fui até o fundo da sala. Nada. Nenhum sinal de que tinham estado ali. Nenhum perfume, nenhuma marca de sapato no chão encerado. Foi então que decidi. Na próxima cerimônia, eu levaria minha câmera. Não o celular. Uma câmera antiga que eu tinha em casa. Uma Canon velha, dessas que pegam bem os detalhes.
Achei que fotografar discretamente fosse uma forma segura de provar a mim mesmo que eu não estava ficando louco. O próximo velório veio rápido. Uma mulher de 40 anos, infarto fulminante. Antes mesmo da cerimônia começar, posicionei a câmera no tripé, em um canto discreto do salão. Disse a todos que fazia parte de um novo serviço da casa, um registro de lembrança para a família. Ninguém questionou. A cerimônia correu normalmente, mas eu mal conseguia prestar atenção nas orações, nos discursos. Meus olhos iam direto para o fundo da sala, e lá estavam eles de novo. Como sempre. Agora, um detalhe novo me arrepiou. Dessa vez, ao lado deles, havia mais um terceiro rosto, um rapaz de pele muito pálida, cabelos desgrenhados, olhos fundos, que eu definitivamente nunca tinha visto antes. Ele estava entre os dois, curvado para frente, como se estivesse tentando ouvir melhor alguma coisa. O velório terminou. Esperei o salão esvaziar. Peguei a câmera com as mãos tremendo. Corri para casa. Liguei o computador. Passei as fotos. Quando as imagens apareceram na tela, meu coração disparou. Eles estavam lá, claros, nítidos, no mesmo lugar em todas as fotos, independente de ângulo, de hora, de iluminação. Fui mais longe. Por impulso, peguei pastas antigas do computador, fotos que tirei de outros velórios meses antes. E foi então que meu sangue gelou de verdade. Eles estavam em todas as fotos, mesmo nos velórios de semanas atrás, mesmo naquelas que eu havia tirado só para testar a lente. O homem de terno, a mulher de vestido azul, e agora o terceiro, sempre no mesmo canto, sempre com a mesma expressão. Minha mente disparou. Quem eram eles? Minha cabeça criou teorias absurdas. Eram parentes de algum funcionário? Um tipo de ritual? Fui até o cemitério perguntar discretamente aos coveiros. Ninguém sabia de nada. Perguntei a um amigo fotógrafo se poderia ser algum problema de exposição da lente. Ele riu, dizendo que aquilo não fazia o menor sentido técnico. Na madrugada daquele dia, enquanto eu rolava as imagens uma por uma, percebi um detalhe que até então me escapara. Os rostos deles eram os mesmos dos mortos. Cada um deles correspondia ao falecido da vez. Como uma versão anterior, paralela? Não sei explicar. O homem de terno era o Sr. Geraldo. A mulher de vestido azul era a senhora da terça-feira. O rapaz novo era o motociclista. Todos eles estavam presentes, no próprio velório. Mas o que eles estavam esperando ali? Por que sempre naquele mesmo canto? Na tela do computador, ampliei uma das fotos ao máximo. Fiquei encarando o rosto do motociclista. O olhar dele parecia que estava olhando direto para mim. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentado na frente do computador, com a luz apagada, só o brilho da tela me iluminando, enquanto ampliava cada foto, um detalhe de cada rosto, cada olhar. A sensação era como se, a cada clique de zoom, eles ficassem mais conscientes da minha observação. Como se estivessem notando que eu os notava. Parei em uma imagem. Uma em que o rosto do motociclista parecia estar virado meio centímetro a mais do que nas outras. Como se estivesse quebrando o padrão de olhar fixo ao caixão e olhando para mim. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que me envergonha até hoje. Fui falar com um padre da paróquia ao lado do velório. Um senhor já de idade que sempre fazia as missas de corpo presente. Contei só o básico. Falei de presenças estranhas, de imagens estranhas nas fotos. Ele me ouviu com um olhar sereno demais, como se aquela conversa não fosse novidade para ele. No fim, só disse: "Filho, tem coisas que só querem ser vistas por quem tem coragem de olhar." Saí dali pior do que entrei. Não era o que eu queria ouvir. Nos dias seguintes, comecei a evitar fotografar. Passei a tentar não olhar para o canto da sala durante as cerimônias. Mas quanto mais eu evitava, mais forte era a sensação. Como se tivesse um peso constante nas minhas costas. Como se alguém me observasse o tempo todo. Então veio o velório que mudou tudo. Era de uma criança. O tipo de cerimônia que eu sempre detestei fazer, por motivos óbvios. Clima pesado, muita gente chorando, um silêncio que cortava o ar. Quando olhei para o fundo do salão, havia 4 pessoas agora.
O homem de terno, a mulher de vestido azul, o motociclista e uma criança. Uma menininha com um vestidinho florido, meias brancas, cabelo preso com uma fita. Mas o que me paralisou não foi o fato de ela estar ali. Foi o fato de que, pela primeira vez, um deles se mexeu. A menina virou o rosto devagar e olhou direto para mim. Não foi um olhar perdido, foi um olhar consciente, direto, como se me reconhecesse. O resto da cerimônia aconteceu em uma névoa. Minhas mãos tremiam, derrubei uma bandeja de café, mal consegui me despedir da família da criança. Naquela noite, tomei uma decisão estúpida e inevitável. Voltei ao salão de madrugada. Levei a câmera de novo. Sozinho, com as luzes do corredor apagadas, deixei a câmera no mesmo tripé. Apontei para o canto de sempre e apertei o disparador. 1, 2, 3 fotos, sem flash. Só a iluminação fraca das luzes de emergência. Respirei fundo. Fui até o canto, toquei a parede. Nada. Voltei para a frente do computador. Carreguei as fotos. E dessa vez, eles não estavam no fundo da sala. Estavam mais perto. Na primeira foto, ainda distantes, como sempre. Na segunda, alguns passos mais próximos. Na terceira, estavam a menos de 2 metros da câmera. Os 4. O homem, a mulher, o motociclista e a menina. Todos olhando diretamente para a lente. Diretamente para mim. Me afastei da tela com o coração batendo no pescoço. Derrubei a cadeira. Caí no chão. E foi ali, deitado, tremendo, que um pensamento me cortou como uma lâmina. Eles sempre ficaram no canto, como se estivessem esperando. Esperando. O quê? Demorei minutos para ter coragem de me levantar e olhar de novo para a tela. E foi só então que percebi o padrão. A cada velório, a cada novo morto, o número deles aumentava. Como se fosse uma fila invisível. Como se cada falecido fosse ficando ali, esperando a vez de... De quê? Abri a pasta de fotos, cliquei na primeira imagem que eu tinha deles, de semanas atrás, e então ali, um detalhe me escapara até agora. Entre as figuras no canto da sala, na primeira foto, já havia uma pessoa que eu conhecia, uma sombra borrada no fundo, com um formato inconfundível. O meu avô, ele estava ali, desde o começo, com a mesma postura que eu lembrava dele, braços cruzados, encostado na parede, olhando fixamente para o caixão. Meu corpo gelou, e foi então que entendi o que ele quis dizer anos atrás, com aquela frase que eu sempre achei só um ensinamento de vida. No velório, a alma fica por perto. Eu me levantei, olhei para a câmera, e pela primeira vez me perguntei se eu também já estava sendo esperado. Antes de irmos para o próximo relato, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. É um prazer ter você aqui. Agora curta o momento ouvindo o próximo relato. A primeira vez que notei alguém esperando por nada foi numa tarde em que o cheiro de flores velhas parecia mais forte do que o normal. Trabalho como recepcionista numa funerária há pouco mais de um ano. Antes disso, minha relação com a morte era simples, medo e respeito. Cresci numa família pequena, interiorana, com minha avó sempre repetindo que o nome da gente tem peso e só deve ser chamado na hora certa. Nunca entendi muito bem o que ela queria dizer com isso, mas a frase ficou. Meu turno é sempre o da tarde até o começo da noite. Os velórios acontecem num salão grande ao fundo, com as capelas individuais. Minha função é simples: receber as pessoas, mostrar onde fica cada sala, entregar água, organizar flores, às vezes acalmar alguém mais nervoso. Nada além disso. Naquele dia, enquanto atualizava a planilha com os nomes das famílias que viriam buscar as cinzas, reparei numa mulher sentada sozinha na sala de espera. Camisa branca, calça social, cabelos presos. Ela parecia deslocada. Olhava em volta como quem tenta entender onde está, com os olhos ligeiramente marejados, mas sem chorar de verdade. Boa tarde. Me aproximei. A senhora está procurando por alguém? Ela demorou para me responder. Abriu a boca, fechou, respirou fundo. Eu acho que estou no lugar errado, disse com uma voz baixa, arrastada. Vim para o velório, mas não lembro o nome. Isso me pegou.
Estranho, mas não inédito. Às vezes, parentes distantes vêm às pressas, sem saber detalhes. Abri o sistema, consultei as cerimônias programadas. 3 velórios naquele dia, 2 senhores idosos e uma adolescente. Perguntei se ela conhecia alguém pelos nomes. Ela só balançou a cabeça, parecendo confusa, meio perdida. Fui pegar um copo de água para ela. Quando voltei, a cadeira estava vazia. Procurei pelo corredor, nos banheiros, no estacionamento. Nada. Perguntei aos colegas. Ninguém viu ela sair. Aquilo ficou na minha cabeça o resto da tarde, mas tentei seguir a vida. 2 dias depois, um homem de terno cinza apareceu. Mesmo olhar perdido. Mesmo tipo de resposta confusa. Disse que estava ali para um velório, mas que não sabia de quem. Perguntei o nome dele para checar no sistema. Ele hesitou. Disse apenas Sérgio, sem sobrenome. Quando me virei para pegar a lista de cerimônias, virei de volta e ele também tinha sumido. Foi aí que comecei a prestar atenção. Anotei a hora exata em que ele esteve ali. Fui até a sala 3, onde estava acontecendo o velório do dia. Quando passei perto do caixão, meu estômago virou. O homem, o mesmo homem, estava lá dentro, pálido, imutável, vestindo exatamente o mesmo terno cinza. Naquela noite, mal consegui dormir. Fiquei pensando na mulher de 2 dias antes, na expressão vazia, na sensação de ausência, e comecei a me perguntar: quantos mais já passaram pela minha recepção, sem eu perceber que estavam mortos? Essa pergunta martelava na minha cabeça enquanto eu arrumava o salão para o próximo velório. O rosto do homem de terno cinza não saía da minha mente. Aquela expressão confusa, aquela maneira de olhar ao redor, como se buscasse algo que não estava ali. Naquela noite, tentei me convencer de que era apenas minha imaginação pregando peças. Afinal, trabalhando num lugar como uma funerária, seria fácil criar histórias na cabeça, misturar tristeza com cansaço. Mas algo dentro de mim dizia que não era só isso. Eu precisava entender o que estava acontecendo. No dia seguinte, cheguei mais cedo e decidi observar a sala de espera com mais atenção. Aos poucos, comecei a notar pequenas coisas estranhas. Uma cadeira sempre ocupada, mesmo quando não havia ninguém visível sentado ali. Um copo d'água que desaparecia misteriosamente e reaparecia cheio no dia seguinte. Sussurros que pareciam vir do nada, sutil e quase inaudível. Foi quando ela apareceu de novo, a mulher da camisa branca. Sentou-se no canto, olhando para a porta, como se esperasse por algo. Tentei falar com ela, mas quando cheguei perto, sua expressão era de confusão profunda e suas palavras vieram sussurradas. Estou esperando, mas não sei por quem. A frase me gelou. Era exatamente o que eu sentia que aqueles outros estavam fazendo, mas nunca tinha conseguido colocar em palavras. Naquela tarde, fui atrás do padre que vinha fazer os ritos na funerária. O homem era velho, com olhos cansados que pareciam carregar segredos que não queria contar. Quando falei das pessoas que apareciam e sumiam, ele não se surpreendeu. Alguns não sabem que é hora de ir, disse ele com uma voz grave. Ficam presos aqui, como se estivessem esperando ser chamados pelo nome. E, sem esse chamado, ficam vagando, presos numa rotina sem fim. Aquilo me abriu um novo horizonte na mente. Aquele lugar não era só uma funerária, não era só um espaço para velar os mortos. Era um entrelugar, um ponto de passagem para almas que ainda não compreenderam que já partiram. Enquanto o padre falava, lembrei do que minha avó sempre dizia sobre o nome. O nome da gente tem peso. Talvez fosse exatamente isso. Aquele chamado pelo nome era o que os liberava, o que dava passagem para seguir adiante. Decidi prestar ainda mais atenção. Comecei a anotar os nomes das pessoas que apareciam na sala de espera. E um padrão começou a surgir. Eram sempre os mesmos rostos dos falecidos dos velórios daquele dia. Pessoas que deveriam estar no descanso final, mas que de alguma forma permaneciam ali. Numa tarde, resolvi colocar uma cadeira extra na sala de espera, junto com um copo de água. Parecia um gesto pequeno, quase sem sentido, mas de algum modo senti que poderia fazer diferença para aqueles que ainda não entendiam onde estavam. Para minha surpresa, a cadeira foi ocupada por uma mulher idosa, de rosto calmo, que me lançou um olhar de gratidão. Ela não falou uma palavra, apenas sentou,
Tomou um gole d'água e depois se levantou, desaparecendo lentamente, como se tivesse finalmente entendido. Aos poucos fui percebendo que, mesmo presa, aquela alma precisava de algo tão simples quanto um gesto de cuidado, um sinal de que não estava sozinha. Talvez fosse isso que a ajudava a aceitar o que precisava acontecer. Durante semanas continuei observando, sem tentar interferir demais. O medo deu lugar a um estranho respeito. Eu colocava cadeiras extras, deixava água na mesa e algumas vezes falava baixo os nomes das pessoas veladas, como se fosse um chamado suave para que elas pudessem partir. E assim, o lugar foi se transformando. A sala de espera não era mais só um espaço físico, mas um refúgio para quem não sabia que já tinha partido. Um lugar onde os nomes tinham peso e esperanças sussurradas. No fundo, eu sabia que minha avó estava certa. O nome da gente tem um poder que vai além do que podemos ver. Talvez naquele lugar silencioso e estranho, o chamado certo fosse a chave para que as almas finalmente entendessem que o momento de partir tinha chegado. Mas a pergunta que ainda me consumia era a mais difícil de todas. E se para alguns esse chamado nunca chegar? Essa pergunta não me dava paz. Durante dias, essa inquietação me acompanhava, mesmo fora da funerária. Eu me via olhando para rostos de estranhos na rua, tentando imaginar se eles sabiam que a vida que tinham deixado para trás já não existia mais. Será que, em algum lugar, havia outras salas de espera invisíveis, outras almas presas esperando um nome que não viria? Foi numa noite chuvosa, enquanto organizava alguns documentos no escritório, que ouvi um barulho diferente. Um sussurro que parecia vir da sala de espera. Levantei, hesitante, e vi a mesma mulher da camisa branca. Ela estava lá novamente, mas agora seu rosto estava menos confuso, mais decidido. Eu preciso saber o que aconteceu, ela disse com uma voz que parecia carregar uma urgência antiga. Você está esperando por um chamado? Perguntei, tentando ser gentil. Ela assentiu, olhando ao redor, como se quisesse me mostrar algo invisível. Eu não lembro de ter morrido. Achei que estava aqui para um velório, mas não me lembro de quem. E ninguém me chama. Eu não sei para onde ir. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Eu compreendi que aquele lugar era mais do que um ponto entre a vida e a morte. Era uma prisão para aqueles que não conseguiam aceitar o fim, que se agarravam a uma última esperança, fosse ela qual fosse. Resolvi então que precisava agir. Voltei ao padre e perguntei se havia alguma coisa que pudéssemos fazer para ajudar essas almas. Ele me olhou com olhos cansados e disse: o único caminho é o reconhecimento. Que elas saibam a verdade, que entendam que o tempo acabou, que o nome foi chamado e que agora é hora de partir. Naquela mesma noite, preparei um ritual simples, inspirado no que o padre me contou e nos ensinamentos antigos da minha avó. Eu iria falar, nome por nome, para essas almas que ainda permaneciam. Era uma espécie de despedida, uma convocação para que encontrassem a paz que mereciam. Chamei cada nome dos velórios recentes, com voz firme e cheia de respeito. Enquanto falava, sentia a presença delas se tornando mais clara, mais tênue, como se o peso que carregavam começasse a se dissipar. A mulher da camisa branca me olhou. Um sorriso suave finalmente apareceu em seu rosto. Levantou-se da cadeira e lentamente começou a desaparecer, como uma névoa dissolvendo-se ao sol. Nos dias seguintes, outras cadeiras vazias ficaram ocupadas por figuras que, pouco a pouco, reconheciam que não precisavam mais esperar. E aos poucos, o silêncio tomou conta da sala de espera. Mas havia algo que o padre me disse, no final daquele ritual, que ficou ecoando em mim. Nem todos os nomes serão chamados, e nem todos ouvirão a voz que os liberta. Para alguns, a espera é eterna, até que entendam que não é mais hora. Desde então, nunca mais tentei interferir diretamente. Apenas continuo a cuidar da recepção, colocando uma cadeira a mais, deixando um copo de água e falando baixinho os nomes que chegam para velar. Sei que de alguma forma isso oferece conforto para os que ainda não sabem que já partiram. Hoje, quando olho para a sala de espera, não vejo apenas um espaço vazio. Vejo vidas presas entre o agora e o além, esperando um chamado que talvez nunca chegue, mas que, se chegar,
será a chave para a liberdade. E aquela frase da minha avó nunca fez tanto sentido. O nome da gente tem peso e só deve ser chamado na hora certa, porque no fim é o nome que nos liberta do silêncio. E eu continuo aqui, na recepção dessa funerária, esperando para ouvir o próximo nome, para chamar e finalmente deixar ir. Algumas histórias nunca têm respostas claras, e talvez seja isso que mais assuste. Para ouvir mais histórias como essa, inscreva-se no canal, curta o vídeo e prepare-se para o próximo relato.